Fala pessoal, beleza? Estou aqui de novo para a gente continuar nossa conversa sobre física e hoje o assunto é termologia, calorimetria e calor sensível. Então a primeira coisa que a gente vai conversar aí, a gente vai falar um pouco sobre calorimetria. Pela definição, né, pela definição do próprio nome, calorimetria, a gente já entende que é o estudo do calor. Mas a questão é, o que é calor? No nosso cotidiano, a gente costuma usar essa palavra de maneira muito errada. É muito comum a gente estar no dia a dia e aí uma pessoa ou nós mesmos falarmos o seguinte: nossa, que calor! Né? Quando a gente usa essa expressão que calor, geralmente é para um dia quente ou um ambiente muito quente. Tá? Então, na realidade, a gente está usando calor para falar que o ambiente está numa temperatura mais elevada do que a gente acha confortável. Tá? Então a gente está usando calor no lugar de temperatura. E a gente já sabe que isso não é certo. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, como a gente viu lá na nossa primeira aula de termologia. Tá? E aqui a gente está falando de calor. Mas o que seria esse calor? Para vocês entenderem o que é esse calor, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que a gente quer fazer um chá, um miojo que seja, tá? E a gente vai esquentar a nossa água de 20 graus até chegar próximo de 100 graus, sem que ela ferva, tá? Vamos só esquentar essa água, sem que ela vire vapor. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a temperatura está aumentando, tá? Se a temperatura está aumentando, o grau de agitação das moléculas também está aumentando. A energia cinética das moléculas está aumentando. Tá? A questão aqui é, e o calor? Onde está nessa história? O calor ele está na chama, gente. O calor é fornecido pela chama para esse nosso sistema com água. E aí, eu consigo transformar esse calor em uma variação de energia. Bem, então esse calor ele está intimamente ligado a essa variação de temperatura. Então vamos lá, falou de calor, mas o que é calor? A gente pode definir calor como a energia em transferência de um corpo mais quente, ou seja, de um corpo de maior temperatura, para um corpo de menor temperatura. Bom, um claro exemplo disso aí, gente, é a gente pegar no mesmo ambiente e colocar próximo um café bem quente e uma água com gelo. A gente sabe, né, que esse café ele vai resfriar enquanto o copo com gelo ele vai aquecer. Por quê? Porque o calor vai ser cedido, ou seja, essa energia térmica vai ser transferida do café para o copo com gelo. Tudo bem? Então, para a gente terminar, a gente pode falar o seguinte: calor é a energia térmica em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. Ele sempre vai do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E se esse calor é energia, o que a gente pode fazer? A gente pode definir como unidade o joule. Porque se ele é energia, ele é medido em joule. Bem? Mas, neste caso, essa é a única matéria em que a gente não usa o sistema internacional com muita frequência. Nessa matéria em específico, calorimetria, a gente usa mais unidades secundárias, que neste caso é a caloria. Tá? Então a gente pode dar a quantidade de calor tanto em joule, mas na maioria dos casos, dos exercícios aqui, a gente vai falar em calorias. E para quem nunca viu, uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joule. Eu vou mostrar isso nas aulas mais para frente, quando a gente falar de termodinâmica, eu vou mostrar como é que a gente chega nesse resultado. Tá bom? Mas o que interessa para a gente agora é que uma caloria vale 4,18 joules. Beleza? Ótimo. Voltando para o cafezinho, então, o que a gente vai ter aqui de interessante? Vamos lá. A gente sabe se o café está numa temperatura elevada, vamos dizer que o café está a 50 graus, enquanto esse copo com gelo, se tem gelo, ele está a 0 graus, certo? Eu sei que o calor vai fluir do corpo mais quente
o corpo mais frio, tá? Ou seja, o calor vai fluir do café para o copo com gelo. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que quando esse cara cede calor para esse, a temperatura do café vai diminuir. Né? A gente já falou disso em equilíbrio térmico. E a temperatura do nosso água com gelo, ela vai subir até que as duas temperaturas se igualem e a gente entra no chamado equilíbrio térmico. A questão aqui é, se a temperatura aqui diminuiu, quer dizer que a diferença, o delta θ, é negativo. Tá? E se o delta θ é negativo, a gente diz que o calor também foi negativo e esse calor foi cedido pelo sistema. Então foi perdido pelo sistema. A gente fala sistema café. Bom, agora, quando a gente fala do copo com gelo, tá? A temperatura aumentou. Então o delta θ foi positivo, o calor também é positivo. Tá? E a gente diz que o sistema recebeu o calor, ou seja, o calor foi recebido pelo copo com gelo. Bem, então pensando nisso, a gente pode falar que esse calor é proporcional à variação de temperatura. Isso? Então a gente pode escrever isso, ó, pensando no nosso sisteminha, o calor é proporcional à temperatura. Como a gente já viu nas aulas de latometria, não é legal a gente escrever proporcional, porque a gente precisa de uma equação para resolver. Então, como é que eu transformo essa proporção numa igualdade? Vou fazer o seguinte, vou multiplicar por um termo, tá, que transforme o calor em uma igualdade com a temperatura. E que termo é esse? Em calorimetria, esse termo aqui, o C, minúsculo, tá? Ele é a conhecida capacidade térmica. Como o próprio nome já diz, está relacionado à capacidade de um corpo de absorver ou perder energia. Bom, então, em resumo, essa capacidade térmica é a quantidade necessária de calor para produzir uma variação de temperatura unitária. Quer dizer isso? O seguinte, quero saber no sistema internacional quantos joules eu preciso para variar em 1 Kelvin a temperatura de um corpo inteiro. Tá? Ou no nosso sistema mais usual aqui, eu quero saber quantas calorias eu preciso para variar 1 grau Celsius de um corpo inteiro. Pensando nessa definição então de capacidade térmica, vamos propor o seguinte problema para você. Quero esquentar um copo com água e depois eu quero esquentar em 1 grau, tá? Ou 1 unidade de temperatura, uma piscina inteira. A gente sabe que para esquentar um copo em 1 unidade de temperatura, um copo d'água, eu vou precisar de muito menos energia do que para esquentar uma piscina cheia de água. Tudo bem? Por que isso? Porque essa capacidade térmica de um corpo também está ligado a essa quantidade de matéria que eu tenho. Então a gente pode escrever que a capacidade térmica, esse C maiúsculo, Czão, ele está ligado de maneira proporcional à massa do corpo que eu estou estudando. Bom? E pensando nessa ligação, a gente pode propor um outro problema também. Ó. Vou pegar 1 kg de madeira e 1 kg de um metal, aço que seja. Tá? E aí eu sei, tá, que para esquentar esses caras aí em uma temperatura, em uma variação de temperatura de 1 grau Celsius que seja, eu preciso de quantidades de calores distintos também. Então quer dizer, tá, que esse calor, essa capacidade térmica está ligada à quantidade de massa de um corpo, esteja estudando, mas também está ligado a que tipo de material é esse, tá? Qual é a relação molecular desse material, bom? E para isso a gente reescreve nossa equação, tá? E usa o termo conhecido como calor específico, tá? Então a capacidade térmica vai ser o produto entre a massa do corpo e o calor específico que está ligado a características da substância, tá? Como é que é o arranjo molecular dela, né? As características físicas dessa substância que vão me dizer o valor desse calor específico. Bom, e ele tem esse nome porque ele é específico para cada substância. E aí quais são as unidades desse calor específico?
já que eu vou lidar com, vou deixar a massa de lado agora e vou pensar só na substância, então na unidade vai ter calorias, tá? Por grama grau Celsius, ou no sistema internacional vai ser joule por quilograma Kelvin. Bem? Então, pensando nessa unidade do calor específico, a gente pode definir ele como o calor necessário para produzir uma variação unitária na temperatura em uma unidade de massa. Tá? O que quer dizer isso então? A quantidade de calorias que eu preciso para mudar em 1 grau Celsius 1 grama de uma certa substância. Beleza? Perfeito? Ótimo! E eu vou perguntar para vocês, pensando nisso tudo que eu já falei para vocês, tá? O seguinte: se a gente pegar dois materiais aqui, bom? Estão na mesma sala, estão aqui na minha sala. Uma chave de fenda de aço, tá? E um lápis de madeira. Bem, se eu pegar esses dois materiais, uma pergunta: qual deles está mais frio? Pensem aí. Para quem respondeu que o metal está mais frio que a madeira, respondeu errado, infelizmente. Tá? Como a gente viu lá na nossa primeira aula, se esses dois materiais estão no mesmo ambiente, tá? Por muito tempo, nesse caso o dia todo, né? Eles estão com a mesma temperatura. Tudo bem? A questão é, o calor específico desses materiais é distinto. O calor específico de um metal, ele é bem pequeno, tá? Ele é bem menor do que o da madeira. Bem, neste caso aqui, vê, tá? O calor específico da madeira é 5 vezes maior do que o calor específico do metal. Bem, ou seja, o metal ele varia a temperatura com mais facilidade do que a madeira. Quando a gente coloca a mão nesse metal, o que vai acontecer com ele? Ele vai roubar, tá, o calor da nossa mão, bem, com maior rapidez do que a madeira. E é por isso que a gente sente, tem a sensação de que ele está mais frio. Mas não, ele está na mesma temperatura. O que acontece é que o metal rouba esse calor, tá? Rouba, gente, entre aspas, com maior facilidade que a madeira, tá? Então, como eu disse para vocês, esse calor específico ele depende de cada material, tá? E se a gente pegar, eu vou pegar uma tabelinha para vocês, tem para todos os materiais, tá, gente? Mas a gente pega uma tabelinha aqui, eu sei o calor específico do vidro, tá? Concreto, rochas, alumínio, madeira e assim por diante. A gente depende da madeira também, tá? E uma coisa importante nessa tabela é o seguinte, dá uma olhada no primeiro valor lá em cima, da água, tá? Vocês percebem que ele é o valor mais elevado de todas as substâncias, tá? Se a gente pensar nisso, tem algo muito importante por trás desse valor. Primeiro que ele é o nosso padrão. Bom, não existe nada com calor específico maior do que a água. Tá? E outra coisa muito, muito, muito importante. O fato do calor específico da água ser muito alto quer dizer que ela precisa de muito calor para variar a sua temperatura. Tá? E isso, gente, é das respostas, tá? Para a teoria de que a vida ela surgiu, né, dentro das águas. Bom, a teoria de que a vida evoluiu a partir da água. Porque se eu tenho a água, eu tenho um ambiente que é propício para a vida. Um ambiente com menos variação de temperatura. Tá? Tanto é, gente, que vocês sabem que na Amazônia existe muito mais vida do que na Sibéria, tá? Ou existe muito mais vida e em algum país norte-americano, tá? Porque ali na Amazônia ela consegue conservar uma temperatura mais estável durante todo o ano. Diferente dos países norte-americanos, né? Países do norte, perdão, em que a temperatura muda muito de acordo com a estação do ano. Bom, então neste caso aqui a gente sabe que se a vida foi criada dentro da água, porque a água dá condições propícias para que ela evolua. Beleza? Ótimo, gente.
Então, vamos lá. Pensando na água também, alguns livros, né, aparecem um termo aí que é chamado equivalente em água. Não é muito usado, tá, gente? Mas é bom a gente saber que existe. O que quer dizer equivalente em água? Quer dizer o seguinte, eu posso ter uma substância, tá? Um corpo formado de um material, precisa de uma quantidade de calor, tá? Para mudar em 1 grau Celsius sua temperatura. A gente pode comparar ela sempre com a água, porque a água é o nosso padrão, é o calor específico 1. Para vocês entenderem melhor isso, é o seguinte, ó, vamos pensar que eu tenho 1 kg daquele metal, o aço, tá? 1 kg de aço me daria uma capacidade térmica de 120 calorias graus Celsius, ou seja, eu preciso de 120 calorias, bem, para variar 1 grau Celsius. O que quer dizer isso? O equivalente em água disso? Quer dizer que o equivalente em água disso é simplesmente 120 gramas. Ou seja, tá? Enquanto que para o metal eu preciso de 1000 gramas, tá? A água, 120 gramas, precisaria da mesma quantidade de calor. Bem, então, ó, 120 gramas corresponderiam a essa capacidade térmica, tá? De 1000 gramas desse metal. Bem, então é simplesmente comparar com a água. Perfeito? Ótimo. Então, pensando nisso tudo, tá, gente? Resumindo a aula de hoje, a gente tem uma única equação. Dando todas aquelas equações, nós vimos que o calor sensível, né? O calor depende da temperatura, depende da massa e depende do corpo que eu estou estudando. Como é que eu vou decorar essa equação? É bem simples, ó. E macete. E igual a mc vezes ΔT, ou variação da temperatura. Beleza, gente? Então tá na hora de fazer aquele exercício para fixar o que a gente vai ver hoje. Então vamos ao enunciado do nosso problema. Vamos lá. Considerando que um fogão forneça um fluxo constante de calor e esse calor seja inteiramente transferido da chama ao que se deseja aquecer, ou seja, eu não perco energia, tá? Não vou perder nenhum tipo de energia. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e o calor específico de um determinado óleo é 0,45 caloria por grama grau Celsius. Para que 1000 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, atinja 100 graus Celsius, é necessário aquecê-la por 5 minutos nessa chama, né, nesse fogão. Se 200 gramas desse óleo for aquecido nesse fogão durante 1 minuto, a temperatura desse óleo será elevada em aproximadamente... Olha lá. Quando você lê esse exercício e você não está acostumado a fazer esse tipo de exercício, você já pensa, né? Mas espera aí, o que a água tem a ver? Ele me deu informações da água e agora quer que eu descubra quanto que o óleo mudou, tá? A de temperatura. A questão aqui é o seguinte, gente. Ele fala, a única coisa que ele fala de importante para você relacionar essas duas coisas é que as duas coisas são aquecidas pela mesma chama, pelo mesmo fogão. Então, se eu quiser descobrir quanto que esse fogão variou no óleo, eu vou ter que usar as informações de água para descobrir qual é a potência, tá? Qual é esse fluxo de calor do fogão, tá? Então, vamos para fazer esse problema. Então, pensando primeiramente na água, vamos lá. Vou falar da água primeiro. Quais as informações da água que ele me deu? Ele falou que a água tem 1000 gramas, certo? O calor específico da água a gente sabe que é 1 caloria por grama, certo? E ele também nos forneceu a variação de temperatura, tá? Que é de 80. Tudo bem? Então, a partir dessas informações, eu consigo calcular a quantidade de calor, tá? Quantidade de calor sensível, ou seja, mc delta θ, para a gente aquecer essa quantidade de água em 1 grau Celsius. Bem, vamos lá, a gente sabe que isso aqui vai dar 80.000, né? Opa, 80.000. Bem, ótimo, perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso descobrir essa potência do fogão. Bom, e para quem já teve aula comigo, né? A gente já estudou potência, né?
E a gente sabe que potência é energia por tempo. E se a energia, nada me impede de escrever em vez de energia, calor, porque a gente já sabe, né? A gente aprendeu nessa aula que calor é energia. Então, nossa equação vai ficar exatamente assim. Então, se eu quero a potência desse aí, como é que vai ficar? Vai ficar esses 80.000, tá? Dividido pelo tempo de 5 minutos. Bem? Então, eu tenho caloria e aqui eu tenho minutos. Ah, professor, eu preciso passar para segundo. Gente, neste caso, não vamos passar para segundo porque a gente não está lidando com o sistema internacional. Eu não quero em joule, tá bom? Quero, e aqui nem é o final do meu problema. Então, eu vou deixar assim que fica mais fácil. Se eu dividir isso por isso, vai ficar 16.000 calorias por minuto. Quer dizer que o nosso fogão ele cede para o sistema 16.000 calorias por minuto. Bom, então agora a gente vai pensar no óleo. Bem, vamos lá para o óleo então. Ele me disse que o óleo tem massa de 200 gramas, né? Tem um calor específico de 0,45 calorias por grau Celsius, certo? E ele quer saber qual é essa variação de temperatura. Sabendo que a potência é do mesmo fogão, 16 calorias por minuto, né? E que o tempo, tá, de ação desse fogão no óleo não é 5 minutos igual da água, e sim 1 minuto. Facilita muito nossas contas, né? Então vamos lá aos nossos cálculos. Potência é igual a calor sobre o tempo. Bom, potência, vamos lá, 16.000. Vou colocar a unidade aqui para vocês lembrarem. Caloria por minuto. Enquanto aqui vai ficar Q. E que era o Q mesmo? Θ. Sensível, que macete. Bom, vai ficar 200 vezes 0,40 vezes o ΔT. Quero descobrir. Tudo isso dividido por 1 minuto. Certo? Então, se eu corto minuto com minuto, aqui é 1, né? O que vai ficar 16.000 é igual a 200 vezes 0,45 vezes ΔT. Se eu quero a θ, só passar isso dividindo, né? 6.000 dividido por 200, 0,45, que vai nos dar aproximadamente, tá, gente? 160. Quando eu for na resposta, né? Que é a mais próxima aqui, é 180, ou seja, B. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente termina a nossa aula de calor específico e calorimetria. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.